O Rei Arthur é uma figura bem conhecida no meio literário, até pelo fato que o mesmo carrega sobre si diversas lendas e histórias que o acompanham durante a sua trajetória, envolvendo aventuras contra Morgana Le Fay, que era sua principal inimiga, e também junto do mago Merlin, empunhando até a famosa espada Excalibur. E claro, não poderíamos deixar de falar da presença dos seus fiéis cavaleiros da Távola Redonda. Entretanto, na história de Arthur, ele não é o único que brilha e até mesmo tem um destaque. Os seus próprios cavaleiros tiveram suas próprias histórias sendo contadas e narradas de diversas formas diferentes por outros autores. Mas quero ressaltar a você, e até mesmo no vídeo de hoje, um homem que deixou sua marca principalmente sendo agarrado por um destino fatídico e até mesmo participante de um amor proibido. Ficou curioso, não é mesmo? Hoje estaremos falando de um cavaleiro que foi poderoso e ao mesmo tempo indigno. Hoje estaremos falando a respeito de o lendário cavaleiro Lancelot. Não perca nenhum detalhe do que estaremos falando aqui no canal Jornada na História. E aí pessoal, sentiram minha falta? Realmente estou um tempo aí sem postar algumas coisas, mas fiquem tranquilos que tem coisa boa vindo aí no canal e sempre que possível eu estou postando um vídeo, ok? Entre outras informações. Mas antes até mesmo de começarmos a falar a respeito do tema, a respeito de Lancelot e sua questão envolvendo os Cavaleiros da Távola Redonda e até mesmo o próprio Rei Arthur, eu já gostaria de estar pedindo a você, vai deixando aquele like esperto aqui no vídeo. E para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal Jornada na História, que você encontra conteúdo de qualidade que ajuda você a compreender melhor a história, ainda faz você embarcar por uma viagem incrível pelo passado, conhecendo fatos, mitos e muito mais que você só encontra aqui. Tá esperando o que para se tornar mais um inscrito? Vem participar dessa família que vem crescendo no YouTube, no Brasil e no mundo. Maravilha? Bom pessoal, vamos falar a respeito de Lancelot. Para você que não sabe, Lancelot ele é uma figura lendária e literária criado pelo autor Troyes, ok? Ele ficou bem conhecido por causa das aventuras que participou junto ao Rei Arthur e até mesmo os Cavaleiros da Távola Redonda. Mas um ponto interessante a respeito de Lancelot é que o mesmo talvez não tenha apenas aparecido nas histórias arturianas. Pelo contrário, ao que parece, ele tivera inspirações em histórias anteriores e até mesmo em mitos irlandeses. Até pelo fato de, quando se procura alguma referência de Lancelot nos contos gauleses, ou seja, ali por volta da Inglaterra e tudo mais, não se acha muita coisa, mas quando se olha ali para a Irlanda, começa a ver alguns mitos que lembram em alguns pontos a Lancelot. E bom, a respeito do mesmo, o tal era filho do rei Ban e Helena de Bernoick. Exatamente, não estou falando do Ban de Nanatsu no Taizai, como ficou traduzido aqui no Brasil, os 7 pecados capitais, ok? Ou será que estou? Não posso dizer muito sobre isso, mas vamos lá. O mesmo era filho desses dois reinos da região de Bernoick, que ao que parece era uma região dentro da França, claro, dentro do mito medieval de Troyes que ele traz para os leitores. E ao que parece, quando Ban morre, a Dama do Lago, também referência nos contos arturianos, rapta a criança do lar de seus pais e a cria como se fosse sua. E quando a criança ela completa 18 anos, a Dama do Lago a leva à corte do rei Arthur, o apresentando como um servo para o rei. E uns pontos interessantes, não é? Porque o mesmo, ele de certa forma era um príncipe, e quando seu pai morre, em vez de assumir o trono, ele é enviado para a corte do rei Arthur quando tinha 18 anos, pela Dama do Lago que o criou. Tanto que o interessante é que, ao que parece, Lancelot em francês fica Lancelot du Lac, ou seja, Lancelot,
do lago pelo fato dele ter sido criado pela Dama do Lago. E bom, quando ele chega na corte do rei Arthur, ele se destaca bem por causa dos torneios e até mesmo acaba se tornando o mestre de armas do próprio rei Arthur e participa de diversas aventuras junto do mesmo e também em busca do famoso item que envolve o círculo de histórias arturianas, que é o Santo Graal. Para você que não sabe, o Santo Graal teria sido o cálice utilizado na última ceia que Jesus Cristo tivera com os seus apóstolos na Páscoa antes de ser crucificado. E também algumas lendas se estendem dizendo que o mesmo cálice teria sido utilizado por José de Arimateia, um discípulo secreto de Jesus, para colher um pouco do sangue quando mesmo estava na cruz. E bom, quando ocorre essa questão da busca do Santo Graal e tudo mais, Lancelot se destaca por causa dessa busca. Entretanto, vamos pisar um pouco aqui no freio, que há detalhes importantes a se contar da história de Lancelot e de sua vida pessoal antes de prosseguir sobre ele. Bom, ao que parece, Lancelot tinha um problema bem sério em sua vida. Um probleminha chamado infidelidade. Porque, ao que parece, quando Lancelot ele estava na corte do rei Arthur, ele acaba se envolvendo com a rainha Genebra, ou, na tradução, Guinevere, que era nada mais nada menos que a esposa de Arthur. Algumas versões variam bastante sobre isso. Alguns afirmam que, na verdade, ele apenas tinha se apaixonado por ela e durante esse período eles nunca tiveram nada em si, apenas um flerte, entre outras coisas. E outras versões dizem que sim, eles tinham casos secretos e tudo mais que se seguia nessas histórias. Só que ocorre que, além do seu coração ser pertencente a Guinevere, ou seja, ele era apaixonado pela rainha, ele nunca tivera se envolvido com mulher nenhuma. Até que um dia, nessa busca pelo Graal e tudo mais, Lancelot ele acaba chegando nos domínios do rei Pell, ou de Pell, que era o guardião do Santo Graal. Entretanto, há um ponto bem interessante a respeito de Lancelot, e algumas lendas se divergem a partir daí, que, ao que parece, ele tem uma visão que ele vê o Graal dentro de uma capela, cercado por 6 velas, e ele tenta chegar no Graal e ele não consegue de maneira nenhuma. E nesta visão, neste sonho, ele vê um cavaleiro ferido que estava dentro de uma tenda, clamando por ajuda porque estava com medo de morrer. E ao que parece, o Graal ele se inclina, chegando perto desse homem socorrendo, e o mesmo homem toma a espada e a armadura de Lancelot. E isto era um simbolismo, porque pelo fato de Lancelot ter praticado um adultério junto a Guinevere e ter traído a confiança de Arthur, Deus teria castigado Lancelot dessa forma, até por não ter sido grato por todas as coisas que Deus tivera permitido a Lancelot conquistar, como a glória de ser um cavaleiro tão importante, tão poderoso e até mesmo tão habilidoso. E é lógico que depois disso, Lancelot ele conseguiria de alguma forma se arrepender e cortar os seus pecados e assim de algum jeito alcançar o Graal. E bom, ao que parece que nesse período, até ele conseguir fazer isso, o rei Pell ele acaba enganando a Lancelot, porque ele pega a sua filha Elaine e coloca perante Lancelot, o enganando, a fazendo entender que seria Guinevere. E bom, numa noite de amor entre Elaine e Lancelot, acaba nascendo Galahad, também uma figura bem importante no círculo arturiano, até pelo fato do mesmo ser conhecido como Cavaleiro Casto e que sim, conseguiu conquistar o Santo Graal. De todos os cavaleiros da Távola Redonda, Galahad é o único que consegue chegar perto do Graal e buscá-lo e encontrá-lo, diferente do seu pai que não conseguiu se aproximar do mesmo, ou apenas observando. E bom, lembra que eu falei que essa questão de Guinevere e Lancelot ia acabar dando alguns problemas até na vida do mesmo? Bom, ao que parece, numa empreitada feita por Mordred, que era um filho ilegítimo de Arthur, ele acaba denunciando e apontando ao pai a infidelidade da rainha junto a Lancelot
contra o rei Arthur. E ocorre que, quando Arthur ele descobre isso, Lancelot, por raiva, vai se vingar dos dois, matando dois irmãos que eram ligados a Gawain, que também era um cavaleiro da Távola Redonda. E quando ocorre isso, Arthur, furioso, bane Lancelot da região de seu reino. Dessa forma, Lancelot se dirige para a França e por lá fica. E há um ponto interessante, novamente as lendas se bifurcam aí, que quando Arthur ele descobre isso, ele acaba então condenando a Guinevere à infidelidade e à condenação. E lógico que Lancelot não deixaria isso barato e tenta de alguma forma resgatar a Guinevere, conseguindo resgatar a mesma e a levando para a Guarda Feliz, que era um local onde Lancelot habitava, um castelo que ele possuía naquela região. E bom, devido a isso, Gawain incitando Arthur à vingança e tudo mais, até pela perda dos seus irmãos, acabam invadindo o território pertencente a Lancelot, na região da França, entrando em conflito constante. Mas o interessante é que a respeito de Gawain ou Galvão, dependendo da tradução, ele tinha uma técnica interessante e está narrado pelas histórias, tá? Não sou eu que estou inventando não. Ao que parece, o mesmo tinha a habilidade que quando chegava das 9 da manhã até meio-dia, a sua força e o seu poder aumentava e o mesmo se tornava quase que imbatível. Tá vendo alguma referência aí, fã de Nanatsu no Taizai? Exatamente. Ao que parece, o personagem Escanor da trama é baseado no próprio personagem Gawain dessa literatura. E bom, prosseguindo. Ao que tudo indica, Lancelot, que também era extremamente habilidoso, luta diversas vezes com Gawain e o quase o mata. Entretanto, ao lembrar da amizade que tinha com o cavaleiro, o evita, mas ao que parece Gawain também acaba ferido mortalmente. E, pelo que tudo indica, acabam desistindo do conflito e vão embora. E Gawain, perto de morrer por causa do ferimento mortal que tinha adquirido na luta contra Lancelot, ele então escreve uma carta para Lancelot, e algumas versões também vão apresentar que ele também tenta falar com o rei Arthur para que os dois se reconciliassem. E quando Arthur ele volta para a região da Bretanha, ele tinha deixado no comando do reino Mordred, seu filho ilegítimo. Entretanto, nesse período, Mordred tenta dar um golpe de estado para tomar o poder para si, e quando Arthur volta e descobre isso, há uma grande batalha dentro da região da Bretanha e muitos acabam mortos, inclusive Mordred e também o rei Arthur, que é mortalmente ferido no crânio. E ao que parece, Arthur tentou novamente entrar em contato com Lancelot, mas não deu tempo, porque quando Lancelot descobre sobre a batalha, tenta chegar a tempo, mas o seu rei e amigo teria morrido. Lancelot, devido a essa toda a questão que envolveu a sua vida e a tristeza, ele se dirige a um ermitão, ou seja, uma capela, uma igreja na região de Bloomsbury, dentro da Inglaterra, e ali permanece durante um tempo. Bom, Guinevere, depois da morte de seu marido, também se torna uma reclusa num convento e um ano depois acaba morrendo. E Lancelot, devido a essas perdas gigantescas na sua vida, acaba até mesmo entrando numa depressão profunda e acaba morrendo. E devido a isso, o seu corpo é levado até o seu castelo e lá fica enterrado. Meu irmão, Dom Heitor, quando finalmente encontra Lancelot, que ao que parece ele ficou anos de sua vida procurando, ele sente uma tristeza tremenda por não ter conseguido ter tido um contato ainda em vida com seu irmão. A história de Lancelot nos ensina e muito, até pelo fato do mesmo ter sido um grande cavaleiro, bem habilidoso, mas ter tomado decisões que afetaram de uma forma muito pesada, principalmente terminando seus dias sozinho, sem ninguém e sem ter tido a possibilidade de nos seus últimos dias ter visto um amigo querido. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que às vezes vocês gostam de um vídeo de lenda e tudo mais, ok? Sobre mito.
porque eu entendo que vocês gostam desse tipo de vídeo, maravilha? Tem diversos aqui, ok? Bom, já deixou seu like, já se inscreveu no canal? Galera, está mostrando pro YouTube que você está gostando desse tipo de conteúdo e que você quer recomendar o canal para outras pessoas, ok? Então ajuda o canal a crescer, maravilha? Bom, outra coisa, meu povo, nos segue nas nossas redes sociais, lá você encontra conteúdo de qualidade, consegue conversar comigo, tem postagens únicas e muitas novidades. Vai lá, indica tema de vídeo e também vamos bater um papo. Show de bola? Bom, meu povo, eu vou ficando por aqui. Semana que vem temos um encontro, hein? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!